Olá, poeta aqui. Bom, hoje eu quero falar sobre uma coisa bem importante. Eu estava assistindo um vídeo do Ricardo Tomé, do Projeto Conselho, e ele estava falando sobre independência financeira. E isso é um tema que eu vou abordar bastante aqui no canal, porque é um tema que me atrai bastante. Eu trabalhei durante muitos anos no mercado financeiro, então tenho algumas propriedades, né, no tema. Eu tenho certificações de especialista de investimento, então acho que eu vou poder contribuir um pouquinho, né? E o meu maior objetivo é fazer você pensar de uma forma diferente, onde você possa realmente trazer aí dividendos. Dividendos nada mais é do que os rendimentos e os lucros das empresas e dos ativos que você investe, como debentures, ações, fundos imobiliários. Você recebe rendimentos quando você faz esse tipo de investimento. E uma coisa que eu sempre penso, né, é que a nossa sociedade ela não é preparada para ter educação financeira. E isso traz muitos problemas estruturais, principalmente na questão de miséria, de criminalidade, porque se você não tem recursos para se financiar, automaticamente você abre margem para algumas coisas. Então, hoje, o salário mínimo ele é R$ 1.500 e cada ano que passa ele cresce só um pouquinho. Em contrapartida, os bens duráveis, os alimentos, eles tendem a aumentar de forma absurda. E quer um exemplo? A gente vê aí um Gol popular básico custando mais de R$ 100.000. E isso eu tô te falando do básico, né? Não tô falando nem do top de linha, aquele que tem todos os recursos necessários. Então, isso nos mostra que cada vez mais a gente está passando por uma dificuldade cada vez maior com relação às finanças do nosso país e propriamente nossa também. Então, isso tem que ser uma preocupação. O Ricardo ele fala sobre, pô, se você acha que ter plano de saúde é luxo, está totalmente enganado, porque na realidade ter plano de saúde hoje é uma necessidade. Vide o que a gente vê no SUS. Tá? Eu trabalho na área da saúde e eu vejo como as pessoas sofrem, principalmente na velhice. Então, o custo para você cuidar da sua saúde na velhice ele é muito caro. Então, os planos de saúde tendem a ser mais caros também. E como é que eu faço para me auxiliar e me assegurar que eu vou ter recurso suficiente para financiar as minhas despesas médicas e as minhas despesas de vida no dia a dia? Nada mais é do que a gente poupar. Quando a gente pensa em poupança, as pessoas acham que ela tem que pegar o dinheiro dela e investir na poupança, mas na realidade, investimento nada mais é do que eu poupar recursos, né, que eu gero através do meu trabalho e invisto em algum instrumento financeiro para me gerar rendimento. Então, basicamente, eu empresto o meu dinheiro para outras pessoas, outros agentes econômicos, como bancos, né, e afins, para que eu ganhe esse rendimento e isso faz com que o meu dinheiro ele cresça ao longo do tempo. Quer um exemplo prático? O banco, quando ele oferece o cartão de crédito para nós, basicamente ele nos dá um crédito. Esse crédito ele vem da onde? Né? Esse crédito nada mais é do que do próprio correntista. Então o banco ele pega aquele dinheiro e aí existe o spread bancário, que é a diferença entre você tomar emprestado e emprestar, e ali há um ganho. Então, geralmente, através de um instrumento chamado CDB, o banco ele pega esse dinheiro de investidores, pessoa física, e empresta para empresas ou para pessoa física também a juros muito mais altos. Então, para você hoje ter os juros do cartão de crédito, em média, você vai pagar ali de 12 a 13% ao mês. E isso dá mais ou menos 300 e pouco por cento, até 400 em alguns casos. E o banco, muitas vezes, ele pega esse dinheiro de você para te pagar 10% ao ano ali, bruto, né? Líquido você vai receber, sei lá, 8 aí alguma coisa, né? E ainda tem o fator inflação, que muitas vezes não é repassado. Então, como a gente pode fazer isso? Nada mais é do que quando eu poupo. Então, aquela parcela do nosso recurso que a gente gera com o nosso trabalho, a gente tem que poupar. E não só poupar, investir. Por exemplo,
Se você guardar R$ 100 por mês durante 120 meses, que dá 10 anos, então vamos lá, vou colocar aqui na minha calculadora, só pra gente ver quanto que isso daria. Então, sei lá, 120 meses. Digamos que eu ganharia nesse rendimento 0,5 por mês. Quanto que eu teria juntado em 120 meses, guardando R$ 100 por mês e investindo num instrumento financeiro que me pague 0,5 ao mês? Eu teria ganho R$ 16.387,93. Agora, se eu tivesse feito a mesma coisa, mas sem investir em algum instrumento financeiro, seja na poupança ou qualquer outra coisa, eu só teria R$ 12.000. Então, 120 meses vezes 100 dá 12 mil. Então, olha o que os juros compostos ele faz, né? Eu ganhei 4.387,93 sem fazer nada, simplesmente por investir o meu dinheiro e deixar ele rendendo. Então pensa nisso aqui nos próximos 10, 15, 20 anos. E a gente tá falando de ordem de grandeza. Então, pô, se eu tivesse guardado ali meus R$ 1.000 por mês, né? Vou até fazer essa conta aqui pra gente ver. Então, digamos que no nosso exemplo aqui fosse R$ 1.000, beleza? Então, eu guardasse R$ 1.000 a 0,5 também, em 120 meses. Ó, eu teria 163.879,35 centavos. Agora, se eu tivesse feito somente guardado esses R$ 1.000, eu teria 120 mil. Então, olha a diferença. Eu já teria ganho ali nessa brincadeira 43.879,95. Então, assim, a gente tem que pensar sempre a longo prazo e a gente tem que ter a segurança, né? Por que a gente vê hoje que as pessoas elas aceitam qualquer tipo de trabalho, né? Porque muitas vezes ela não tem poupança. Porque quando você não tem recursos financeiros, o teu poder de negociação, ele diminui. Então, imagina um pai de família que tem 3 filhos, ele ficou desempregado, ele ganhava um salário mínimo e ele nunca guardou dinheiro. O que ele vai fazer? Nos casos, ele vai se sujeitar a qualquer trabalho para gerar renda, porque é uma necessidade. Agora, imagine esse mesmo pai de família ganhando R$ 3.000 e ele guardando R$ 1.000 por mês em um ano. Então, ele teria ali mais ou menos R$ 12.000. Se for investido, né, digamos que fosse 10%, ele teria 11.200, de forma absoluta e grotesca. Então, assim, já o ajudaria de repente a ter uma tranquilidade de ficar 3, 4, 5 meses ali sem recursos, gerando recursos, mas também ele não iria aceitar qualquer coisa, porque ele iria ter poder de negociação, uma vez que ele não precisava do recurso num primeiro momento do seu trabalho, porque ele tem poupança. Então a gente tem que pensar sobre isso. Eu geralmente eu estruturo a minha vida pensando sempre nos próximos 12 meses. Em algum momento da minha vida eu vou começar a pensar em 24, 36, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã, de repente, o desemprego ou até mesmo um problema de saúde possa nos impedir de gerar renda. E aí isso pode ser um problema para nós. Eu não poder gerar renda por causa desses fatores. E isso pode acontecer, né? Estamos sujeitos a tudo. Mas e se eu tiver recurso suficiente para poder me financiar ali sem ter que vender meu tempo para gerar renda? Então isso é importante. A gente tem que estar sempre pensando nesse prisma para que a gente possa organizar a nossa vida e a gente tenha segurança e a gente tenha paz de espírito. Que eu acho que o maior dividendo que eu possa ter, muito mais do que só dos meus investimentos, é eu ter a paz de espírito, de estar seguro, a ponto de, poxa, eu tenho recursos para me financiar se algo acontecer que esteja fora do meu controle. Então, a gente tem que pensar na nossa vida financeira, no nosso planejamento financeiro. A gente tem que pensar em poupar, em gerar dinheiro para nós, sem que a gente tenha que vender nosso tempo, sem que a gente tenha que ir lá e botar a mão. E isso a gente só consegue através da poupança e do investimento. Investimento nada mais é do que você poupar os recursos que você tem para utilizar numa data futura. A gente vai usar o dinheiro, mas não hoje. Tá? E usar ele numa data futura com a possibilidade de você ganhar rendimentos com aquele dinheiro para ajudar você a alcançar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Talvez o objetivo de curto prazo seja você pagar as suas contas do dia a dia. De médio prazo seria comprar um carro, uma casa, estudar fora do país, financiar a educação de alguém. E de longo prazo, de repente, a aposentadoria.
né? Ou você morar em outro lugar que não seja no local onde você vive. Então, assim, a gente tem que ter esses objetivos de curto, médio e longo prazo para nos direcionar como a gente vai direcionar o nosso dinheiro. A gente tem que saber lidar com o dinheiro. Isso não é ensinado na escola. O nosso país ele não propaga esse tipo de abordagem, mas isso tem que estar na nossa cabeça todos os dias. O que, que eu faço para que eu consiga cada vez mais gerar mais recursos sem que eu tenha que vender meu tempo? Eu encontrei algumas formas, através do investimento e tal, e também de um canal no YouTube. Olha que legal. Obviamente que no início a gente não tem tração, então não gera nenhum recurso, mas ao longo do tempo, né, criar conteúdo na internet basicamente vai te ajudar a gerar uma renda e vai ser uma renda que você não tinha, né? Então a importância, né, de repente de você olhar outras fontes de renda, principalmente criação de conteúdo, advém disso. Como é que eu posso cada vez mais gerar recursos sem que eu tenha que vender o meu tempo? Então, nesse exato momento aqui, eu estou falando há 12 minutos, eu estou vendendo o meu tempo, tanto para o meu trabalho quanto para a criação de conteúdo. Mas ao longo do tempo, eu tendo a diminuir a venda do meu tempo e aqueles investimentos, esses vídeos do YouTube, ele tende a me ajudar, né, a complementar a minha renda, que eu diminua a minha contribuição, né, mensal. Então, não que eu não vou contribuir, mas ela tende a ser menor, porque os investimentos, a renda que eu gero através de um canal no YouTube vai poder me possibilitar que eu consiga ficar sem trabalhar eventualmente, ou eu tenha que contribuir menos, porque ali vai ganhar uma atração possível para que me gere uma renda que eu não precise mais vender meu tempo. Então, eu tive essa percepção ouvindo o Ricardo falar, e eu quis trazer isso aqui também, né? A finanças vai ser um tema recorrente aqui, que a gente vai falar, não de forma a aprofundar, porque eu acho que não é o objetivo do canal, mas é trazer a consciência e a preocupação de como você deve lidar com o seu dinheiro. Meu dinheiro ele é muito caro, porque eu vendo o meu tempo. E tempo, a gente já não, já dizia o poeta, tempo nós não temos. Então, assim, valorize o seu tempo, valorize o seu dinheiro, direcione-o para coisas que vão te gerar mais renda, para que você consiga alcançar os seus sonhos, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então, se você tiver que fazer isso por você, o faça. Se você tiver que fazer isso pela sua família, o faça. E isso tende a contribuir cada vez mais para a tua segurança, para a tua felicidade como indivíduo, e as coisas vão acontecendo. Então é isso, né? Esse é o meu recado. Tamo junto e até a próxima.